Desde que a primeira usina de energia solar foi construída, na década de 1960, painéis solares se tornaram algo comum em montanhas, desertos e até mesmo em telhados. Como as usinas solares em terra têm se mostrado tão eficazes na expansão do acesso à energia limpa, por que não continuar construindo mais delas? Construir usinas em terra sempre foi a opção mais prática. No entanto, sempre foi questionado por que a energia solar deveria se restringir a certos locais. Em resposta a isso, na última década, uma nova geração de usinas solares vem surgindo na água. Elas são conhecidas como usinas solares flutuantes. Essas usinas são cerca de 10% a 15% mais caras do que as energias tradicionais, mas possuem mais vantagens. Elas não precisam ocupar grandes espaços de terra. Além disso, a eficiência é até 16% maior graças ao efeito de resfriamento da água. E antes de continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Porém, há um pequeno problema. Elas estão escondendo um segredo. E nós vamos falar sobre isso. Mas antes, precisamos entender o que são essas usinas e por que todo mundo está falando nelas. Houve uma recente aceitação na construção de usinas solares flutuantes em todo o mundo. Elas são particularmente populares na Ásia. De acordo com a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, que fotografou uma das maiores usinas solares flutuantes do mundo. Mas o que são usinas solares flutuantes? As usinas solares flutuantes, muitas vezes chamadas de fotovoltaicas, estão produzindo eletricidade em lugares onde as usinas convencionais nem ousaram tentar chegar perto. De modo geral, usinas solares flutuantes não são tão diferentes da usina solar em terra, além do óbvio de estarem na água. Usinas em terra são muitas vezes caras e podem criar problemas com agricultores, ambientalistas e outras organizações. Então, naturalmente, o objetivo seria tentar afastar da terra em direção à água. Usinas solares flutuantes podem ser uma opção valiosa. Obviamente, haverá algum grau de risco envolvido em cada nova abordagem. E resolver questões relacionadas a usinas em terra abre espaço para muitas outras novas questões. Por exemplo, quão confiáveis são os painéis ao longo do tempo? E como eles poderiam afetar a vida selvagem? As usinas solares flutuantes ganharam considerável atenção nos últimos tempos. De fato, a energia solar na água é promissora e o número de projetos fotovoltaicos continua a subir. A Coreia do Sul, por exemplo, está trabalhando no que pode ser a maior usina de energia solar flutuante do mundo. Uma agência de notícias que cobre o setor de energia relata que o projeto na costa oeste da Coreia do Sul produzirá 2,1 gigawatts de eletricidade, mais do que suficiente para fornecer eletricidade a 1 milhão de residências. O maior parque solar do gênero na Europa está localizado em Portugal e fornece quase metade do necessário para as comunidades locais. Essa usina solar flutuante está equipada com 12 mil painéis solares. Nos Estados Unidos, o maior projeto solar flutuante está atualmente na Califórnia. De acordo com a Sonoma Clear Power, a usina solar flutuante de Edberg está equipada com 11.600 painéis solares e pode produzir 4,8 megawatts de energia. Já na Alemanha, a maior está localizada em um lago com uma pedreira abandonada e que economiza até 1.100 toneladas de emissões anuais de dióxido de carbono. A Alemanha e o resto da Europa estão colocando mais ênfase em fontes de energias renováveis após a invasão da Ucrânia pela Rússia, com o objetivo de diminuir a dependência do petróleo e gás russos. A maior usina de todas é a enorme usina solar flutuante de Singapura. Ela é do tamanho de 45 campos de futebol e tem 122 mil painéis solares flutuantes. Faz parte do plano do país quadruplicar a produção de energia solar até 2025. Os painéis solares não estão apenas surgindo na água, eles também estão aparecendo em lugares inesperados, como estradas, campos de golfe e estacionamentos. Nos primeiros 6 meses de operação, um trecho de uma ciclovia solar nos arredores de Amsterdã, na Holanda, produziu 3.000 kWh de energia, o que é suficiente para abastecer uma única casa por um ano inteiro. No Japão, um enorme campo de golfe abandonado foi transformado em uma usina solar.
E de acordo com a revista PV dos Estados Unidos, lojas como IKEA e Target estão construindo garagens movidas à energia solar. Tudo isso parece maravilhoso, não acha? Esses painéis, no entanto, estão escondendo um pequeno segredo. Eles flutuam em cima de milhares de moléculas feitas inteiramente de plástico virgem. Vamos retroceder um pouco. Enquanto as usinas solares convencionais têm seus painéis fixos no chão, as usinas flutuantes estão conectadas a boias de plástico ocas que são presas ao fundo de uma barragem, lago ou reservatório de água. Esses flutuadores são, muitas vezes, construídos a partir de plástico virgem, o que requer uso de gás natural ou petróleo bruto na produção. E embora a reciclagem possa ajudar a reduzir a quantidade de plástico virgem em circulação, essa não é a solução perfeita. Em 2020, existiam mais de 300 usinas solares flutuantes, e cada uma delas usava plástico virgem de poliuretano, HDPE de alta densidade, o mesmo tipo de plástico que é usado em jarras de leite, detergentes e frascos de shampoo. O HDPE é um bom candidato para ser um material flutuante de longa duração, pois é leve e resistente à absorção de água, e sim, ele pode ser reciclado. No entanto, estudos mostraram que a reciclagem por si só não vai combater os resíduos de plástico. Nesse contexto, faz sentido perguntar: como essa tecnologia poderia ser ecologicamente correta? O que pode resolver esse problema? É aí que entra em cena a Alqueva. Em Alqueva, os painéis assentam em milhares de flutuadores feitos de plástico reciclado e cortiça. O material é desenvolvido pelo processamento de cortiça e foram utilizados compostos como isolante térmico para os ônibus espaciais da NASA. Esse material ajudou a reduzir o impacto de carbono das usinas em 30%. Uma empresa de serviços públicos portuguesa foi o cérebro por trás desses parques solares. Eles foram também responsáveis pela construção do primeiro parque eólico flutuante de Portugal. No primeiro mês de operação, a Alqueva produziu energia elétrica suficiente para alimentar 1.500 casas, 30% do total da região. Os 12.000 painéis solares cobrem uma grande área, tornando esse o maior parque solar flutuante em uma barragem hidroelétrica na Europa. Todos esses painéis são mantidos por uma série de módulos que são unidos como peças de quebra-cabeça. Como as usadas em outras usinas flutuantes, esses foram projetados para ter uma vida útil de 30 anos. Mas, ao contrário de outras usinas, no momento de substituí-las, não é utilizado gás ou petróleo para fazer um novo conjunto de módulos, desde que sejam substituídas por outro conjunto de cortiça e plástico reciclado. Esta é a primeira vez que o material está sendo usado para esse tipo de aplicação. Por enquanto, a fórmula exata não foi divulgada, uma vez que os Estados Unidos começaram recentemente a construir a maior usina solar flutuante do mundo em Nova Jersey. Uma alternativa mais ecológica aos flutuadores de plástico virgem não poderia vir em melhor hora. É verdade que a energia solar flutuante provavelmente não substituirá em breve usinas de energia de grande escala ou de tendência crescente de se construir usinas solares terrestres, mas provavelmente ela vai desempenhar um papel complementar importante preenchendo as lacunas. A indústria solar é flexível ao se adaptar, e essa é uma das características mais atraentes, o que permite a flexibilidade ao resolver falhas e estabelecer as melhores práticas, como o desenvolvimento de energia solar flutuante ou a incorporação da pecuária em parques solares, na tentativa de otimizar o uso da terra em todas as condições. De qualquer forma, a adaptabilidade humana e as habilidades criativas de resolução de problemas estão reformulando a maneira como o mundo se energiza. Então, você acha que essas usinas podem resolver essa crise energética? Nos deixe saber aqui nos comentários, e para não perder mais novidades do mundo tecnológico, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo.